Então, na aula de hoje a gente vai falar sobre uma coisa bem importante aí, que é a parte de performance em ambientes de monitoramento, tá? Eu defini então como o perfil do produto monitoramento de alta performance, né? Qual é o perfil que você precisa configurar aí dentro do seu ambiente para ter um monitoramento aí com maior capacidade possível, uma alta performance, dependendo da sua configuração, do seu perfil, né? Do que você precisa, para o que você vai monitorar. Então a gente vai ver alguns detalhes específicos, tá? 75, vou colocar aí de 75 a 85% do seu tuning está nessa tua parte de organização e saber exatamente como você vai montar e planejar seu ambiente de monitoramento, ok? O que a gente vai aprender? A gente vai definir o que será monitorado, itens por produto barra template, como tratar isso aí, apresentação dos dados, né, em dashboard, como você vai trabalhar isso, escalabilidade futura, né, como se você vai programar pensando no futuro, como se vai crescer o número de hosts, equipamentos, tipo de monitoração, etc. Um hardware para instalação de alta performance, como é que ele deve se comportar, e a parte da otimização do banco de dados, da MySQL 8. Já vamos dar um breve início nessa questão aí, tá? Então, o que a gente precisa fazer antes de sair monitorando, né? Antes de instalar, configurar, sair instalando o sistema operacional, a gente deve fazer um mapeamento, a gente deve detalhar o que será monitorado dentro do seu servidor de monitoramento. Então, entender exatamente o que precisa ser monitorado. Nesse caso aqui, eu coloquei uma simples tabela, como se pudesse ser uma planilha, onde você vai definir o nome do host, por exemplo, o IP, como é que vai ser coletado, se vai ser SNP, se vai ser agent, se vai ser um hardware físico, se é virtual, definir isso em categorias, né? Para você entender se vai ser Linux, se vai ser banco de dados, se vai ser o Windows, se vai ser uma aplicação, o que vai ser monitorado, ter isso detalhado com pequenas colunas explicando isso, entendeu? Então você saber exatamente aonde que vai estar o seu monitoramento, você precisa detalhar isso nesse ponto específico. Então você vai fazer um levantamento do que será feito, do que será monitorado e colocar isso, anotar numa planilha ou em algum software aí de gerenciamento de projetos. Você precisa ter isso muito bem organizado, tá? Então esse é um ponto principal que eu vejo que a maioria não faz esse tipo de trabalho, tá? O que você vai definir? Itens por produto. Aqui produto eu coloquei produto, mas pode ser considerado template, né? Mesma coisa, só troquei um pouco o nome aqui porque eu gosto de chamar produto, porque como é que você vai, quando você vai monitorar um Linux, você vai definir um produto para ele, um modelo para ele específico, mas um template, mas o seu template é diferente provavelmente do que o template de uma outra pessoa. Cada um tem um produto diferente, cada um tem uma maneira de querer ver as informações, as métricas, entendeu? Então você vai definir isso dentro de uma planilha também, o que vai ser monitorado por produto. Você pode criar lá na planilha, por exemplo, uma planilha com o nome servidor Linux e vai definir lá, qual que é o item, qual que é o, o histórico desse item, qual que vai ser a trend, como é que você vai armazenar isso, quais serão as configurações. A gente vai ver isso mais detalhado para frente, mas eu estou dando aqui uma observação importante para você definir exatamente o que vai ser monitorado e qual será o seu tempo de carga em cima disso, tá? Então, defina exatamente o que você quer, separe isso por produto ou por equipamento, como você quiser chamar isso, tá? Separe isso, segmente isso de uma maneira que fique de fácil visualização para você entender, ok? A parte de apresentação dos dados, como é que você vai apresentar isso depois, né? Então, depois que você definiu o que você vai monitorar, quais são os itens do produto e quais são a questão de dashboard, o que você precisa visualizar de dados, você vai ter que pensar nisso, entendeu?
Então você precisa colocar aí o que é importante para você, ou o que é importante para o seu cliente, ou o que é importante para a empresa onde é que você trabalha, enfim, o que você vai ter de informações na tela. Definir isso de maneira específicas. Por exemplo, você vai fazer um dashboard de servidor, que é métrica, login, load, permitindo aí a visualização. A parte de NOC, como é que vai ser visualizado os incidentes, né? Se você vai colocar isso separado por grupo, vai fazer algum filtro ou não vai. Parte gerencial, né, de dashboard, não só a parte técnica. Uma forma de você gerenciar, por exemplo, quais são eu coloquei ali os 10 links com maior consumo de internet, né, na parte de download, ou interface, que relatórios que eu preciso, relatório de incidentes, né, chamados aí de, sei lá, o total de venda, o total de incidentes que aconteceu de um determinado dispositivo no mês, quantas quedas teve, entendeu? Então você precisa pensar em quais são as telas, baseado isso em telas técnicas, onde você vai olhar para ter uma informação quando está um problema, você olha para o dashboard e você tem que enxergar se está tudo ok ou não está tudo ok, certo? Se está verde ou está vermelho ou está amarelo, enfim, você precisa olhar para o dashboard e observar se você está com o teu ambiente legal ou não. Essa é a parte que é a função do dashboard, entendeu? Não adianta ter um monte de coisa lá itens ali que não são relevantes para você, entendeu? Então você tem que pensar no que é específico. Então você tem que fazer o levantamento, chega lá na primeira parte que eu falei, levanta item por item e entenda o que está rodando em cada local para daí facilitar a sua criação de telas aqui dentro, tá? Beleza? Então, no geral, né? Por que é importante a gente fazer um mapeamento lá? Tipo, se é Agent, se é SNP, se a gente vai fazer um script, se a gente vai utilizar um exportador do Prometheus, por exemplo. Por que isso é importante? Porque a maneira do seu monitoramento, o item que for mais predominante, né, ou o tipo de coleta, o tipo de comunicação que for mais predominante, você vai configurar o seu servidor baseado nessa coleta que você fez. Então, por exemplo, se você trabalhar num provedor de internet, o seu servidor de monitoramento é 95% focado em SNMP, certo? Então, você vai configurar o seu servidor de monitoração para ele focar ou dividir a carga de hardware, né, a mais para SNMP. Né? O provedor de internet é 95% SNMP. Né? Os equipamentos são todos monitorados por SNMP. Então não adianta você ficar determinando a maioria da carga para outras coisas. Você tem que determinar para o que o seu servidor vai fazer. Tá? E vice-versa. Dependendo do que for, você vai determinar o seu hardware que você comprou uma maior parte para o que for mais predominante, entendeu? Né? Tipos de triggers, né? Bastante triggers aí configuradas aí. Às vezes tem muita coisa que não está, como eu posso informar que não serve para basicamente nada, só para poluir dashboards, né? Isso aí não é novidade, então você tem que configurar triggers baseados no que você quer para realmente detectar uma anomalia que aconteça no seu ambiente, entendeu? Então, de uma maneira que faça esse atendimento, né? E quais triggers vão ser? Então você vai ter que colocar lá na parte de produtos que triggers você vai configurar lá, né? Qual é os acionamentos que você vai colocar? Então você vai definir para cada produto o que vai ser acionado de trigger, que momento, com que regra, se vai ser uma soma, se vai usar a função less, se vai usar a média, se vai se basear no tempo, se não vai. Então você tem que pensar em várias coisas disso. Então eu só estou falando aqui, tudo isso aqui é além da instalação, tá? Parte de dashboard, se você a quantidade, né, de criados, né, de dashboards para entender uma necessidade específica, né, se você vai fazer para quantos dashboards? São 5 dashboards, um dashboard para técnico, outro é para servidor, outro é para gerencial, né? Depois você cai em usuários, quem que vai acessar, né, esse servidor. Então a quantidade de usuários que vai acessar também vai determinar o hardware que você vai acessar, vai
configurar, né? E como vai configurar isso. Então tudo isso é um planejamento, um perfil de monitoramento que você tem que desenhar para dentro do teu ambiente, tá? Então cada ambiente é um perfil específico. Claro que você segue alguns padrões em alguns momentos, beleza, tudo bem. Mas quanto mais detalhes você colocar dentro do seu perfil, menos grana você vai gastar em investimento de servidor, né? E se você tem um servidor legal, ele vai durar muito mais tempo, né? E você vai otimizar e vai pegar esse servidor hoje com virtualização, com container, com, enfim, N situações. Você pode determinar cada passo, cada parte do seu servidor para uma determinada coisa. E com isso você economiza recurso da sua máquina aí. E além disso, você tem um desempenho, uma performance legal do seu ambiente, tá? Vai definir também se você precisa escalar futuramente, né? Então você tem que pensar um crescimento esperado. Então você vai comprar um hardware hoje para tal coisa, você tem que colocar, sei lá, uns 30% a mais de hardware pensando num, num itens aí de próximos meses, anos e etc. Então você tem que pensar nessa escala quando você for fazer. Então coloca um hardware, compra ele já pensando com alguma escala futura, ok? Então, distribuição de carga, né? Então, se você vai distribuir cargas entre, por exemplo, em containers, proxies, para garantir aí um balanceamento legal disso. Hoje, com toda essa estrutura de virtualização, de proxies, de containers que a gente tem aí em cima de monitoramento, dependendo da solução que você for usar, você consegue colocar, por exemplo, parte web em vários containers e criando conforme vai a demanda. Então, você pode começar com um container pequeno e criando vários futuros, né? E dividir essa performance aí em cima de containers, ou mesmo colocar proxies, né? Colocar proxies aí em ambientes na parte de topologia específica para entender isso. Então você tem que entender isso aí. E se você for adotar você vai adotar alguma solução de alta disponibilidade, se esse for o seu caso aí para em caso de falha, né? O que é um hardware aí legal para a parte de alta performance? Então, geralmente a gente divide isso aí em VMs, né? E nessas VMs, o que eu gosto de fazer é dividir o que é coletor de, de front, né? De tela e do que é armazenamento, tá? Aqui vem um ponto bem importante que não adianta, você pode colocar 50 camadas, mas se você simplesmente pegar e instalar a solução sem fazer todo aquele planejamento que eu falei para vocês, e tem muito mais coisas ali. Eu estou dando um resumo aqui, senão a gente vai ficar aqui umas 10 horas falando, que é o que? Você ter a habilidade de entender em detalhes o que você vai colocar dentro do seu ambiente de monitoramento, para que ele vai, para que ele vai ser, qual que é a função dele em si, específica, qual é a parte que predomina nele, e em cima disso dividir essas cargas entre, sei lá, VMs, né? E dentro das VMs você pode subir containers ou até mesmo criar um servidor único de containers específico. Eu gosto de dividir isso em VMs. Dividir VMs e dentro das VMs eu vou levantando containers conforme vai a necessidade do ambiente, tá? Então a parte de Prometheus e Zabbix Server eu gosto de jogar em container. Jogar não, né? Configurar em container. A parte de dashboard front eu também gosto de fazer em container porque são onde não tem dados persistentes para ficar armazenando. A parte de banco eu já não gosto de colocar em container, eu gosto de deixar ela numa VM específica só para fazer a performance dela, seja MySQL, seja PostgreSQL, ou seja qualquer outro tipo de banco de dados. Então, eu divido nessa maneira, tá? Então, essa é a questão específica. Aqui, por exemplo, a gente tem uma infra, o ambiente local, e o que eu quero demonstrar aqui é exatamente o seguinte, porque geralmente a maioria das instalações por aí que você vai pegar,
existe uma situação que talvez você tenha que planejar, tá? Quando não é obrigatório, mas é totalmente aconselhável, pelo menos na minha visão, tá? Que é, por exemplo, você tem o banco de dados, nesse banco de dados você tem ali as VMs, aqui até tem três VMs, uma para Grafana, outra para, enfim, servers, coletores, Prometheus, Zabbix, entre outros, ou qualquer outra solução que você for. Porém, o banco, eu gosto de segmentar ele numa rede separada, né? Para essas VMs aqui terem a conexão direta com ele, sem o fluxo de dados da rede local, né? Então, sem esse broadcast todo aqui da rede local, e sim ter uma rede de placas configuradas. Então, dependendo da solução de virtualização que você for usar, dentro dessa solução, existe a maneira de você configurar o que a gente chama de rede interna, né? E essa rede é utilizada somente para a comunicação entre as máquinas, ou melhor dizendo aqui, entre as VMs, entendeu? Com isso, você determina que somente essas máquinas aqui têm acesso ao banco de dados. Então, se uma pessoa que está aqui, por exemplo, né, que está aqui na rede local, tentar acessar diretamente o banco, ela não consegue, tá? Então, elas precisam primeiro acessar a parte do servidor para daí conectar com o banco de dados, entendeu? Então, a parte de desenho da topologia, quando você for colocar isso como uma instalação de servidor, você tem que pensar, e pensar muito bem para fazer isso aqui, entendeu? Para dividir esse tipo de questão, que aqui você deixa o tráfego isolado só para fazer a conexão com o banco de dados, tá? Então, dependendo da solução de virtualização que você for usar, você tem que pensar nisso aqui. Isso é uma coisa importante para segmentar o tráfego entre aqui, né? Para não ter que ficar saindo da rede toda hora. E isso aqui também é uma questão de segurança, não ficar exposto essa informação diretamente na rede local, tá? Então, isso aqui é bem importante para ser feito em relação a isso. Vamos fazer aqui, acho que a última consideração é a performance de MySQL, né? A otimização disso, né? Então, nada adianta você colocar tudo em 3 camadas, tudo certinho, né? Criar as VMs ali e você não fazer as questões que eu acredito que é básico, que é colocar a topologia, como eu acabei de falar, definir certinho qual é o hardware que você vai usar, qual é o tipo do HD, qual é o sistema operacional, como que vai ser instalado, se vai ser num Linux, se vai ser Ubuntu, qual é o sistema de arquivo, as configurações de DNS, etc. E você vai pegar cada ponto, cada componente da solução que você escolheu para trabalhar com a monitoração e realizar uma otimização nela, entendeu? Se você pegar e só instala, por exemplo, você foi lá e comprou um servidor de 16 GB só para colocar, ou uma VM de 16 GB de RAM, 4 CPUs, 7, 8 core, enfim, somente para fazer essa instalação do banco e simplesmente só instalou o banco e deixou por ali mesmo, você não está usando o recurso de hardware necessário da máquina, tá? Então existem configurações no MySQL, em qualquer outro banco, que você tem que fazer para deixar ele otimizado para o seu hardware. Então, se você tem um HD SSD, ele aguenta muito mais leitura e gravações, né? Ele é muito mais rápido do que os outros tipos de HD, né? Por exemplo, né? Um HD normal, tá? Então, você vai configurar o seu banco para um número de I/O ser maior do que de um HD normal. Mas se você deixar num padrão, né? O MySQL vai estar trabalhando ali como se fosse um padrão de hardware específico, tá? Então, tudo isso é importante. Você tem que também, na configuração do banco de dados, determinar que um percentual da memória RAM é específico para o banco, né? Então, quantas instâncias vai trabalhar, qual vai ser o arquivo de log. Então, tem coisas técnicas bem específicas em cima do banco de dados, né? E você vai monitorar, vai fazer ajustes em cima disso, vai usar ferramentas, por exemplo, como Top, HTOP. Tem uma ferramenta bem legal que é o MySQL Tuner, tá? Que você pode usar aí para verificar, para otimizar o seu banco de dados. Ele vai fazer tudo isso baseado nessas suas configurações, né? Se você vê aí a necessidade de criar índices, né, na parte das tabelas de histórico aí
de banco do Zabbix, se você achar que é relevante, né? Isso é uma questão só que eu estou colocando aqui para você, não é, é mais para você validar, testar isso se for interessante para você, né? Então, e você tem que ter um acompanhamento contínuo disso, né? Acompanhar o desempenho, você vai ter que fazer manutenção regular, vai ter que otimizar essas tabelas, porque elas vão crescendo, o ambiente cresce, várias outras coisas, vários ajustes para fazer, tá? Então, por isso, muito importante o início dessas informações que eu estou passando para você, tá? Para definir aí o perfil do seu monitoramento. Eu só coloquei algumas ideias aqui, tem muito mais coisas, tá? Mas num resumo, é esse ponto que eu quero que você defina. Você crie o seu perfil, presta atenção nos detalhes. Esses detalhes vão definir um produto melhor de monitoração para você de alta performance, tá? Vai evitar aquele monte de slow carry, carries lentas, load average sempre estourando, entre outras coisas, né? Então, definir aí se é SNP, se é exporter, se é agent, se é script, qual é o tipo de execução disso, né? Então, pensar bem no seu produto mesmo, muito bem, na hora de você fazer a implantação, que isso vai te evitar muita dor de cabeça e vai economizar dinheiro no seu bolso na hora de você fazer aquisição de hardware, entre outras coisas, ou até mesmo levar para dentro, hoje, de ambientes cloud, né? Levar para uma cloud, você vai estar aí com uma ideia mais certa, né? Uma ideia melhor do quanto que você precisa para o seu monitoramento atual. Beleza? Então essa aí é a primeira parte. Eu queria mostrar essa parte de perfil, colocar na cabeça de vocês isso, para serem mais detalhistas específicos. Lembre-se, se você tem um determinado tipo de configuração, os softwares que estão hoje, que você instalou, eles precisam de uma determinada configuração. Certo? Beleza? Então, é isso. Estou encerrando essa aula. Muito obrigado e até a próxima.